Boa noite. Antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer duas coisas. A primeira é agradecer a Fiel publicamente a oportunidade que eu tenho de pregar a palavra aqui. Eu já tenho sido agraciado com o privilégio de interpretar homens de Deus que vêm de lugares distantes desse planeta, e agora eu tenho o privilégio também de ser porta-voz da palavra de Deus. Então, para mim, sempre uma honra. Eu digo isso, já disse para algumas pessoas que me conhecem, que a primeira vez que eu vim a Fiel, eu era seminarista, começando meu curso no meio da década de 90, na época que Mauro era meu professor, e eu vim ouvir o John MacArthur, que você traduziu, e aquilo me impactou. E jamais imaginaria um dia eu fazer a mesma coisa que meu irmão Eros faz, e de ter o privilégio de pregar a palavra aqui. Então eu gostaria de agradecer publicamente, novamente, a graça de ser mensageiro do Senhor nessa conferência. A segunda coisa que eu quero fazer é anunciar um livro para vocês que é riquíssimo e é uma preciosidade que está começando a brotar no cenário teológico brasileiro. George Marsden escreveu esse livro intitulado A Breve Vida de Jonathan Edwards. A razão de ser A Breve Vida é porque ele escreveu a biografia sobre Edwards, publicada em inglês, e é muito grande, então, por ser mais acadêmica, ele escreveu uma versão um pouco simplificada, mas que tem insights muito bons, e serve para dar um panorama da vida desse grande servo de Deus, lá do século XVIII, nos Estados Unidos. Na época não era Estados Unidos da América, mas chamada de América colonial. Eu vou ter o privilégio de falar um pouco sobre Jonathan Edwards na quinta-feira, mas antes só queria dizer que nós temos o privilégio de ter biografias assim, que abrem um horizonte. Normalmente a gente conhece muito pouco de Edwards. Eu vou falar de uma área na quinta-feira que a gente conhece menos de Edwards, mas aqui a gente tem a chance de ter um panorama feito por um dos melhores historiadores no assunto. A biografia dele, aquela maior que eu falei, é considerada a biografia em Edwards. Então temos o privilégio de ter George Marsden em português. É uma graça que eu fico muito feliz em ver e grato à Fiel por fazer esse livro. Então, adquira, acho que você vai ganhar muito com a leitura desse livro. Bem, quero abrir a Bíblia em Ezequiel 37, convidar você que faça o mesmo. Nós vamos estudar uma passagem muito bonita. E eu sou meio ousado de pregar nas passagens bonitas na Fiel. Eu preguei no Salmo 139, 2 anos atrás, e agora vou pregar Ezequiel 37. Pregar em passagem bonita é muito complicado, porque todo mundo já ouviu uma mensagem bonita numa passagem bonita, né? E a visão do Vale dos Ossos Secos é uma dessas, que todo mundo conhece. Mas eu creio que tem lições preciosas, e eu espero que aquilo que eu vá dizer seja enriquecedor para vocês, como tem sido para mim. Eu vou ler o texto, depois a gente já inicia a exposição de uma vez. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel.
Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Amém. Eu quero falar de avivamento hoje, que é o tema dessa conferência, mas eu já vou reconhecer de bate-pronto que é muito difícil falar do tema, porque não é fácil definir o que é avivamento. Eu vou ousar aqui complicar as coisas na sua cabeça. Eu espero que ao final dessa introdução você não diga assim: pastor, agora atrapalhou, porque eu estava entendendo até então. Mas deixa eu explicar por que não é fácil definir avivamento. A primeira razão é porque não é uma categoria tão clara nas Escrituras. A Escritura fala de Deus nos avivar, vivificar, visitar. São termos bíblicos, mas nem sempre fica claro o que constitui avivamento. Deixa eu exemplificar. Os livros que tratam disso, por exemplo, frequentemente destacam histórias do período da monarquia. Rei Asa, rei Ezequias, rei Josias. No entanto, eles não costumam falar de avivamentos no período pré-monárquico, isto é, no período antes da monarquia, desde que o povo saiu do Egito, até entrada na terra, estabelecimento na terra. Agora, por que eu comparo isso? Será que o compromisso do povo durante a liderança de Josué foi menos sério do que do povo sob a liderança de Josias? Em ambos os casos, a gente poderia dizer que o povo se desviou assim que o líder se foi. Então por que um é considerado avivamento e o outro na literatura normalmente não é? Isso chama a minha atenção. O que diferencia um caso do outro? Veja o livro de Atos, por exemplo, no Novo Testamento. Logo no começo, na primeira parte do livro, dos 12 primeiros capítulos, que é a primeira parte, tem muito registro de números sendo acrescentados, e a igreja crescia, e eram milhares acrescentados de tempos em tempos. Mas a partir do capítulo 13, a segunda parte do livro de Atos, a gente não tem mais esse registro dos números. Lá é o ministério do apóstolo Paulo, que lida mais com o ministério cotidiano de cuidado das igrejas. Aí eu pergunto: será que a primeira parte de Atos registra avivamentos e a segunda parte não? E a maioria de vocês teria dificuldade em dizer sim, eu acho que no começo tem avivamento e depois não. E eu reconheço que é difícil afirmar isso. Mas a pergunta é: quantos precisam ter as suas vidas renovadas? Quantas conversões tem que acontecer para que você diga avivamento? Aí é avivamento. Ali quase, não é avivamento assim.
É muito difícil definir exatamente, porque as categorias estão um pouco nubladas nas Escrituras. Agora, outras razões para mostrar a dificuldade de definir isso, é quem tem um elevado conceito de avivamento, acha que nunca o experimentou. Por exemplo, homens de Deus, servos do Senhor, como Martin Lloyd Jones e o James Packer, que a gente conhece os livros, dizem nunca terem experimentado um avivamento. No entanto, milhares de pessoas se reuniam dominicalmente para ouvir a palavra pregada por Martin Lloyd Jones. A pergunta é, será que a maioria deles não tinha paixão pela palavra de Deus pregada? Será que a maioria deles não amava o Senhor da palavra? Qual é a medida para a gente dizer que um avivamento aconteceu? Em contrapartida, tem gente que tem um conceito menos elevado, ou mais baixo, mais comum, mais modesto de avivamento. E esses normalmente julgam que avivamento acontece com mais frequência. Nós temos gente que acha que avivamento está acontecendo em tudo quanto é lugar, que é uma falta de critério, mas até gente séria, como por exemplo o pastor Tim Keller, fala de ter vindo à fé num período em que houve avivamentos nas universidades da Pensilvânia. E também fala que a igreja que ele plantou em Manhattan no começo teve um crescimento numérico marcante que ele poderia chamar de avivamento. E a pergunta é, será que o Keller experimentou e o Lloyd Jones não? Eu só estou querendo mostrar para vocês que não é uma coisa tão simples de entender. As categorias não são tão simples. É por isso que é mais fácil falar da história. Quer ver? Ninguém questiona o avivamento de Jonathan, no período de Jonathan Edwards, ou George Whitefield, ou John Wesley. Todo mundo diz, não, o primeiro grande despertamento, isso é avivamento. Porque é mais fácil avaliar a história. Já passou, recebeu o selo de chancela, dizendo, realmente isso aí é avivamento. Eu não vejo ninguém, por exemplo, defendendo hoje os críticos do avivamento no período de Edwards. Ninguém dizendo assim, o Charles Chauncy, que era um crítico de Edwards, ele estava certo. Eu não vejo praticamente ninguém fazendo isso. Por quê? Porque é mais fácil olhar para trás, para a história, para aquilo que nós reconhecemos como sendo verdadeiro e dizer, aconteceu, lá foi. Mas é mais difícil termos critérios para avaliar algum acontecimento moderno. Por que eu estou levantando isso? Apenas para dizer que eu não quero que a gente deixe de falar de avivamento, mas eu quero que a gente entenda algo sobre avivamento que vai nortear toda a minha fala aqui nessa noite, e eu espero que ajude você no entendimento das outras mensagens no resto da conferência, que é o seguinte: eu quero que a gente entenda avivamento não como sendo algo diferente do que acontece no dia a dia da igreja, diferente no sentido de uma experiência incomum. Eu creio que é melhor a gente falar de avivamento como sendo a mesma obra do Espírito, mas em maior intensidade. O que eu quero dizer é que avivamento difere de outros períodos na nossa história simplesmente em grau, não em espécie. Para que a gente não ache que avivamento é uma coisa assim de outro mundo que nem nunca viu e nem sabe o que é. Não, é o Senhor fazendo o que Ele sempre faz, o Espírito de Deus, só que em medida que nos surpreende. Então, convicção de pecado é mais profunda, os sentimentos são mais intensos, a influência espiritual na sociedade é mais extensa. Mas isso é cristianismo normal, só que um pouco mais intensificado, isto é, elevado a um grau extraordinário, que não acontece todo dia. Mas se avivamento então, atenção, se avivamento é apenas uma porção maior da graça que a igreja já tem, então eu quero fazer das minhas palavras as palavras do Ian Murray, que fala assim que a gente tem que julgar avivamento da mesma maneira que a gente julgaria qualquer outro acontecimento na igreja. Qualquer outra coisa que acontece na igreja, a gente tem que avaliar com os mesmos critérios. Então, eu não vou apresentar aqui elementos que você nunca experimentará se você não passar por avivamento. Eu não vou dizer coisa aqui que você vai no final terminar assim, puxa vida, se eu passasse por isso, que coisa, não? Se eu passasse por uma coisa dessa, seria extraordinário. Eu vou falar das mesmas coisas que a igreja de Cristo Jesus tem experimentado no decorrer dos séculos. E dizer assim que nós esperamos que o Senhor faça isso em maior medida. Que o Senhor derrame essa graça em maior medida. Eu quero expor o texto de Ezequiel 37, sempre levando a gente a olhar para cumprimentos de três perspectivas. Eu quero falar da lição que Deus estava dando para Ezequiel ali, em como o povo na época do exílio iria receber um encorajamento do Senhor, do período pós-exílico. Depois eu quero falar de como isso se cumpre em Cristo Jesus e coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje, na expectativa da consumação dos séculos. Então, não poucas vezes você vai me ouvir falando assim,
Ezequiel estava dizendo isso para o seu povo na sua época, mas em Cristo Jesus a gente vê o cumprimento pleno dessas coisas e mais adiante veremos o término. Então nós vamos olhar para Ezequiel 37 e para quem gosta de anotar, já vou dizer que eu vou fazer 5 pontos. Tá? E eu vou dizendo ponto a ponto, quando a gente chegar num ponto eu falo primeiro, segundo, terceiro, 5 pontos, e a gente vai trabalhar cada um desses pontos olhando para o que o texto diz, aquilo que nos ensina teologicamente sobre todas as épocas e na pessoa de Cristo, e como a gente pode aplicar isso. O primeiro ponto que eu quero destacar, logo no começo do capítulo, é a impotência do profeta. Primeiro ponto, a impotência do profeta. Versos 1 a 3, fala que Deus levou o profeta pelo Espírito, isto é, deu uma visão a ele, de um vale de ossos, muitos ossos, e esses ossos estavam sequíssimos. O que Deus queria ensinar para Ezequiel? Queria dar um retrato da situação do povo de Deus naqueles dias em que ele vivia. Ele queria falar da falta de condições de reviverem, a falta de esperança. O versículo 11 inclusive destaca: então me disse, filho do homem, estes são toda a casa de Israel, e eles, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos exterminados, acabou, a gente perdeu a esperança, Deus mandou a gente para esse país, para essa nação, esse império chamado Babilônia, e acabou. Só para você entender o contexto, Ezequiel é um profeta que foi deportado para a Babilônia, na segunda deportação, no ano 597, e nesse período aqui, algumas coisas aconteceram que são marcantes para ele. Por quê? Porque ele está profetizando para um povo que é duro de coração, e o começo de Ezequiel é uma pancada após a outra, porque o chamado dele é para falar para um povo rebelde. Então as palavras dele no começo do livro, do capítulo 1 até o 32, são muito duras, até que ele chega no capítulo 33, e ele ouve falar que Jerusalém foi destruída. Então o resto do livro de Ezequiel, do 34 até o final, é uma série de encorajamentos, em que o profeta agora vai mostrar que ele não só é alguém que aplica a lei e fere o povo, mas traz a graça e cura a alma dos feridos. Então Ezequiel mostra um equilíbrio muito interessante, em destacar os pecados do povo, mas depois em sarar o povo de suas feridas com encorajamento. Mas o que Deus está tentando destacar para ele nesse primeiro momento, é que é impossível esses ossos reviverem. A pergunta do versículo 3, em que ele fala assim, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É uma pergunta retórica, e a resposta óbvia é, claro que não, Senhor. Quando ele fala, Senhor, tu sabes, ele não quer dizer assim, eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Ele está dizendo assim, o Senhor sabe que não. O Senhor sabe que não tem vida, e é impossível. Não dá nem para fazer reconstrução genética, se a gente fosse falar em termos modernos. Eles estão mortos. É impossível. Bem, por que isso é importante? Porque ao falar disso, Deus está destacando a impotência do profeta. Não há nada que ele possa fazer, e o estado decadente de Judá. Esse impossível aqui me faz lembrar a conversa que Jesus teve com os discípulos sobre o rico entrar no reino dos céus. Lembra que Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí tem muita gente que faz aquela interpretação horrorosa de dizer que o buraco da agulha era um portãozinho que tinha lá em Jerusalém, que o camelo ele abaixava, e aí você vinha e dava uma empurrada assim, e ele passava. Era difícil, mas passava. Lembra de Abacuque? Aviva a tua obra, mas a figueira não floresce, não tem fruto na vide, as coisas não estão legais. Está muito ruim. Aviva a tua obra, Senhor. Mesma coisa com o publicano da parábola. Ele é um publicano, mas ele fala assim, sê propício a mim, pecador. E eu quero que você entenda isso. Por que é importante entender isso? Porque às vezes a gente fala assim que crente tem que orar pelo avivamento. Se nós orarmos com fervor, Deus vai trazer avivamento. Eu acho que você entendeu a oração errada. Oração não é assim aquela demonstração de que a gente tem um poderzinho e Deus fala assim, tá bom, vai. Não é! Oração é a gente chegar de mãos vazias para Deus e falar assim, Senhor, eu não tenho nada, tem misericórdia do seu povo. Oração é reconhecimento da nossa pobreza, da nossa mendicância. Bem-aventurado é o pobre de espírito. Portanto, oração é um momento em que a gente chega para Deus e a gente fala assim, Senhor, está muito ruim, Senhor, tem misericórdia. É o reconhecimento da impotência. Por que eu digo isso? A igreja evangélica brasileira precisa reconhecer a sua impotência. E eu sinto que às vezes ela não o faz. E eu quero dar um exemplo aqui.
A princípio pode parecer que a gente está no caminho certo, porque frequentemente você na sua igreja, na região onde você está, você ouve falar, ou de repente você promoveu congressos de capacitação. E congresso de capacitação dá aquela noção de que eu reconheço que eu não tenho a competência, eu sou impotente para realizar, então eu quero me capacitar. Pode parecer muito crente, mas eu acho que na maioria das vezes o espírito por detrás dessa busca na mente de muitas pessoas é semelhante à busca de Simão, que desejava ter o poder do Espírito. Sabe por quê? Porque os eventos que acontecem por aí normalmente dizem respeito ao poder, ao domínio, àquilo que a gente consegue fazer à frente do povo de Deus. Por isso que lota de congressos sobre liderança. Em tudo quanto é lugar tem congresso de liderança. Não é muito popular fazer um congresso de servidão. Mas não é. Não é, as pessoas, olha, eu queria aprender a ser servo. Não, elas querem aprender a ser líderes. Não é? Por isso mostra que a gente quer ter poder. Mas avivamento sempre é precedido por um período de reconhecimento da nossa impotência. Segundo ponto, o poder do Espírito é mostrado nessa passagem, o poder do Espírito. A partir do versículo 4 em diante, Deus vai falar ao profeta assim: profeta, fala, e o meu espírito vai vivificar. A palavra espírito, ou alguma palavra correlata a ela, aparece 7 vezes dos versos 4 a 10, é a média de 1 vez por verso. Isso significa que a palavra espírito é a ênfase. Um verso espírito, outro verso espírito, depois é espírito, é espírito, é espírito, é espírito, o tempo todo. Então, o espírito é o poder vivificador. Ele é o poder vivificador por detrás disso. Essa repetição mostra a tônica dessa ressurreição que acontece por obra poderosa do Espírito. E veja que ela acontece em 2 momentos, não é? Primeiro, o profeta profetiza e algo extraordinário acontece. Eu fico imaginando a cena. Ele profetiza e de repente começa a juntar osso com osso. E começa esse barulho de ossos que batiam com os ossos se ajuntam, cada osso com seu osso, depois tendões sobre eles, depois crescem as carnes, depois peles sobre eles. Ossos viraram pessoas. Mas ele diz assim, mas não havia o Espírito neles. Aí Deus fala assim, profetiza de novo. E ele profetiza de novo. E aí o Espírito adentra. Sabe o que essa passagem revela? Que Deus está fazendo igualzinho ele fez na criação. Você lembra que ele formou o homem do barro? E depois ele soprou o seu Espírito nele. E ele se tornou alma vivente. O mesmo Criador que fez o homem do barro é aquele que ressurge, reaviva o seu povo. Deus está se apresentando com o poder de criação aqui. É por isso que nova vida é ser nova criatura. Porque é o Criador que está fazendo essas coisas. E Ele faz com esse poder tremendo. O significado da visão é que Deus traria o povo exilado de volta à sua terra. Eles estavam lá no exílio babilônico, frustrados, já tinha passado cerca de 10 anos, mais de 10 anos desde que Ezequiel estava lá, e o povo já tinha se estabelecido, e aí aconteceu algo pior, Jerusalém foi destruída, a única coisa que poderia trazer esperança a eles, foi destruída. Eu queria que você lembrasse quão preciosa era Jerusalém na mente de um judeu. Lembra do salmo que fala assim, que a língua se me apegue à boca, se Jerusalém não for a minha maior alegria. Por isso que a queda de Jerusalém foi tão impactante na história do povo, tão impactante. E isso mostra que o povo agora estava sem esperança, ossos sequíssimos, mas Deus tem um prazer de mostrar o seu poder quando a coisa está muito ruim. É por isso que o Espírito de Deus, Ele mostra o seu poder vivificador depois de um período de grande frieza e decadência. E o texto repete algumas vezes no verso 6, depois no 13 e no 14, a mesma frase. Diz assim, então sabereis que eu sou o Senhor. Eu vou fazer isso para vocês saberem que eu sou o Senhor. E ele diz isso porque ele não está mostrando que Ezequiel estava fazendo alguma coisa de extraordinária. Pelo contrário, o que essa passagem, nesse trecho, tem a nos ensinar, é que o poder não está na palavra. Deixa eu falar uma coisa aqui que pode surpreender vocês, mas me escute antes de você fazer juízo. Eu queria que você entendesse que o poder não está na palavra do profeta, mas no espírito da palavra. Por que eu digo isso? Por que é importante eu destacar isso? Porque o Espírito de Deus é quem prepara para que a palavra seja pregada, Ele prepara o terreno, Ele é que conduz o pregador a proferir a palavra, então Ele opera antes da palavra ser
proferida, e Ele é quem dá poder a essa palavra. Então eu não quero que você ouça aqui sobre pregação no decorrer dessa semana, para que você suba ao púlpito confiante na pregação. A gente não sobe no púlpito confiante na pregação, a gente sobe no púlpito a despeito da pregação, porque Deus é louco de salvar através de pregação. Paulo falou que é loucura de Deus, Ele é louco de salvar pela pregação. Podia ter outro meio tão fantástico, mas Ele resolveu salvar pela loucura da pregação. Por quê? Porque a pregação em si não tem poder qualquer, mas o Espírito por detrás da pregação tem. E o poder do Espírito que Deus está ensinando aqui ao profeta, o poder da palavra, portanto, não está na escrita impressa no papel, embora nós amemos esse livro, mas é porque o Espírito vivifica esse livro. O Espírito torna esse livro algo distinto, torna essas palavras do papel algo mais extraordinário. Por que eu quero que você aprenda isso, que você perceba que é o Espírito de Deus que nos dá êxito, é o Espírito de Deus que tem poder para vivificar. Porque às vezes a gente tem um conceito muito errado de pregação de poder, e a gente usa uma palavrinha que eu acho que é muito mal compreendida nas Escrituras. A gente fala assim, o pregador tal, ele tem a unção. Ele tem a unção. Você, tadinho, você vai para fiel, mas ele tem a unção. Você vai ler uns livrinhos aí para ver se você consegue melhorar, mas aquele lá, aquele... Agora eu estou falando disso porque é uma palavra querida, e eu sei que você talvez tenha sido machucado por aquilo que eu acabei de falar, mas eu quero te dar um exemplo daquilo que a Escritura ensina, que eu acho mais bonito do que aquilo que você crê. Quando a Escritura trata de unção, ela não está falando de algo que vem e vai com um poder que a gente não sabe explicar muito bem. Ezequiel, por exemplo, era um profeta ungido, isto é, constituído profeta. No entanto, quando Deus fala para ele, pode viver, ele não fala assim, chá comigo Deus, sou ungido. Ele não fala assim. Tanto não fala isso, que ele diz, Senhor, tu sabes, não dá. E por que é importante a gente entender isso? Porque unção no Novo Testamento, e a gente precisa entender isso. Eu quero fazer uma conexão com Ezequiel aqui, deixa eu voltar. Ezequiel não fala porque ele é ungido, ele fala porque Deus falou para ele falar. Ele é obediente a Deus. É loucura, mas ele é obediente a Deus. Porque o texto fala assim, então fiz como foi ordenado. Pregou para ossos sequíssimos. Isso é obediência, isso não é unção. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. No Novo Testamento, unção tem mais a ver com autoridade do que com poder. Em 1 João capítulo 2, um dos melhores textos para nos explicar isso, fala assim, vós tendes a unção do santo, e ela permanece em vós. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem esse conceito de que unção vem e vai, o cara sobe no púlpito, tem unção, quando ele sai, já parou de ser ungido. Não é, meu querido. Unção não é uma coisa que vem e vai. Unção é a verdade de Deus, é o Espírito da verdade residindo em você. Isso te dá autoridade para que você então diga, eu creio na verdade de Deus, eu não preciso ouvir os falsos mestres. Esse é o contexto lá de 1 João 2. Por que esse ensino é importante? Porque mesmo tendo, e deixa eu provar isso biblicamente para você. Na Escritura, há exemplos em que alguém é ungido e no entanto não tem poder. O melhor exemplo que eu posso citar é o de Saul. Por que Davi não mata Saul? Porque ele é o ungido de Deus. Mas o texto de 1 Samuel diz que o Espírito já tinha deixado Saul. Ele não tinha mais a bênção do Senhor. No entanto, ele era a autoridade constituída. E por isso Davi não o mata. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando nós subimos ao púlpito, nós subimos com unção. Não pense que você não tem, você tem. Mas mesmo assim, totalmente dependentes do Espírito. Porque o Espírito sopra onde quer. Entendeu? Eu não subo confiante no poder da pregação. Eu subo totalmente dependente do poder do Espírito. Terceiro ponto. Esse texto nos ensina o intento de vivificar pela palavra. Deus tem a intenção de vivificar pela palavra. Eu isso acho extraordinário, porque o Espírito tem poder, ele poderia simplesmente soprar, mas ele diz, profeta, profetiza. O profeta vai falar. E eu me coloco no lugar do profeta. São ossos secos, Senhor. Não me faz passar um carão. Não é? São ossos secos, o que eu vou falar para eles? Quem é que vai ouvir? Mas frequentemente os profetas eram chamados para tarefas assim. Deus chama Isaías e fala assim, você vai falar, mas eles não vão te ouvir. Ele chama Ezequiel e diz a mesma coisa, eles são um povo rebelde, mas você fala. Jeremias a mesma coisa, fala, ninguém vai te ouvir. Que tarefa mais ingrata. Parece, né? Mas o Senhor tem prazer
de utilizar a sua palavra e de vivificar pela palavra. É importante a gente entender isso. E qual é a lição que a gente traz? É que, embora nós não confiemos no poder da pregação, e sim no poder do Espírito que está por detrás da pregação, Deus gosta de usar pregação. E avivamento acontece mediante pregação da verdade de Deus. Tem pessoas que têm um conceito tão errado de avivamento e acham que está acontecendo algo extraordinário na igreja, mas a igreja é pobre de entendimento do Senhor e da sua palavra. Meu querido, eu quero desencorajá-lo a pensar que isso é avivamento. Porque na história da igreja, o avivamento sempre aconteceu mediante pregação da verdade. O primeiro avivamento que Jonathan Edwards experimentou no ministério dele, ele estava pregando uma série sobre justificação pela fé. A gente não ouve séries sobre justificação pela fé por aí, com frequência. Mas ele estava pregando. E Deus fez o que fez. Por quê? Porque é anúncio da verdade que é importante para que o Espírito da verdade vivifique. Avivamento genuíno sempre surge quando a redescoberta da verdade divina e o amor pela verdade foram veiculados pela pregação. E o que eu quero dizer para vocês, especialmente vocês que são líderes na igreja, pregam a palavra, que ensinam a palavra? Eu queria aplicar e lembrar você que você e eu precisamos pregar com a confiança de que Deus fala por nosso intermédio. E essa é uma coisa maluca, pensa bem, falar por intermédio de você, sério mesmo. Quando a palavra de Deus expõe os seus pecados, e a sua vida suja, e como até nos seus melhores momentos, às vezes há motivações erradas, pensar que Deus usa você, a mim, fala sério. Mas no entanto Deus gosta de fazer isso, e Ele tanto gosta que Ele diz, profetiza, e pede para você subir com essa confiança, subir para o púlpito com essa confiança. Temos que pregar com a confiança de que Deus fala por nosso intermédio. Eu estou dizendo isso porque eu tenho percebido que no nosso Brasil, por causa de várias influências, nós somos um povo que se encanta facilmente pelo extraordinário, né? Coisas extraordinárias do misticismo evangélico, mas nós não nos encantamos com frequência sobre aquilo que é comum. Deixa eu explicar. Deus fala por intermédio do seu povo, ou melhor, por intermédio do pregador, todo domingo. Deus fala com o seu povo. Você vai dizer, pastor, mas isso é comum. Mas é extraordinário, no que diz respeito a espanto. Mas sabe o que nos encanta mais? Eu estava falando sobre esse assunto num determinado local, ensinando algumas pessoas num determinado local, e aí um deles levantou e falou assim, pastor, mas o senhor está querendo dizer assim, que confiar na Bíblia significa que a gente não procura revelações em outros lugares? Ele estava querendo apelar para revelações extra-bíblicas. Aí eu falei assim, olha, o problema de você procurar em outros lugares é porque você questiona a suficiência das Escrituras. Você questiona o fato de que Deus escolheu condescender e falar por intermédio das Escrituras Sagradas. Aí ele disse assim, não, eu não acho que tem que ser assim. Aí eu provei para ele que sim. Eu disse assim, vamos supor que, ele falou assim, mas se alguém um dia aparece e fala para você alguma coisa do tipo assim, Deus me mostrou que você vai ser o ministro da palavra. Pastor, e aconteceu? Aí eu disse assim para ele, quer ver como isso impressiona mais? Quando você for contar um testemunho, você não vai dizer assim, então naquele domingo o pastor pregou e abriu em Ezequiel 37, foi tão lindo. Não, você vai contar, um dia alguém apareceu para mim e me falou, Deus me revelou que você vai ser um ministro da palavra de Deus. Essas coisas impressionam mais o povo de Deus. A gente conta essas coisas com boca cheia, e a palavra de Deus fica ofuscada. Sabe o que é a pena? Deus te dá o privilégio de ouvi-lo toda semana, mediante a pregação da verdade de Deus, toda semana. Deus convida você para ouvir algo comum, mas espetacular. Deus falando com você. Com você. Pensa bem. Quarto ponto. O nosso texto, a partir do versículo 15, mostra o efeito comunitário e ecumênico desse reavivar. O efeito comunitário e ecumênico. Deixa eu explicar isso. Deus fala novamente ao profeta e pede para ele pegar 2 pedaços de madeira, e ele deve unir esses 2 pedaços de madeira como se fossem um. E aí quando pedem a explicação, ele diz, um representa a casa de Israel, outro representa a casa de Judá, isto é, reino do norte e reino do sul, e eles serão unidos novamente, eles serão trazidos à unidade. O que é que Deus está ensinando por intermédio do profeta Ezequiel?
Eu não creio que ele está falando primordialmente de unidade política. Eu acho até que é impossível estar falando de unidade política, porque Israel como nação não existia mais depois do cativeiro. Na verdade, na época de Ezequiel já não existia mais. Quando o reino do norte caiu sob o poder da Assíria no ano 722, o que aconteceu foi uma miscigenação de povos tais que depois era difícil reconhecer quem eram das 10 tribos do norte. Então Israel como nação não era mais uma realidade presente. Israel, o reino do norte. E por que eu não estou destacando aqui a unidade política? Porque unidade política não é obra extraordinária. Unidade política não é obra extraordinária. O continente africano tem várias nações que foram politicamente desenhadas, mas são completamente divididas por causa das diferenças tribais. Unidade política não é extraordinária. Nem acho que Deus esteja falando primordialmente de unidade eclesiástica, organizacional. A Igreja Católica Apostólica Romana é um exemplo de unidade completamente bagunçado e faccioso lá dentro. E o movimento ecumênico do século XX foi uma colcha de retalhos completamente sem unidade genuína. Estou dizendo essas coisas porque eu creio que Deus está falando de um convívio mais especial, mais harmonioso, mais amoroso, falando de um organismo que vive de maneira mais pacífica. E eu acho que, num certo sentido, muito pequeno, muito pobre ainda, Deus mostra isso quando o povo volta do exílio. E lá no livro de Esdras, no capítulo 4, os inimigos impedem a reconstrução e Judá não reage com guerra. É interessante que antes desse período, antes do exílio, todas as vezes que o inimigo entrava e tentava impedir alguma coisa, sempre tinha guerra. A gente ouve falar das guerras de Davi, das guerras dos outros reis, mas agora não tem guerra. Mas eu acho que esse texto está falando de algo muito mais espetacular. Aponta para algo muito maior no Novo Testamento. Porque Cristo é o grande elemento unificador, que é espetacular. Ele é o elemento para unificar que é extraordinário. Deixa eu explicar isso. Às vezes a gente é ensinado acerca daquilo que Deus faz por intermédio de Israel e da igreja, e eu gostaria de falar para vocês aquilo que Deus faz por intermédio de judeus e gentios. Por quê? Porque eu não gostaria que a gente olhasse para Israel e igreja como duas coisas distintas, dois planos separados do Senhor, e sim para o fato de Jesus Cristo fazer uma coisa extraordinária, que é quebrar a barreira de separação entre judeus e gentios. Efésios capítulo 2. Pensa bem, quando Jesus foi falar com a mulher samaritana, você lembra o espírito dela? Como é que pode tu, homem, falar comigo, mulher samaritana? Homem judeu falando com mulher samaritana. Os judeus odiavam os exemplos de Jesus, quando Jesus usava os samaritanos como sendo os heróis das suas parábolas. Jesus estava mostrando que ele quebrava a barreira de separação. E aí você diz assim, pastor, do jeito que o senhor está falando, parece que Deus não tem uma coisa especial reservada para o judeu? Tem. Já estou gostando, explica esse negócio. Deus ensina uma coisa muito preciosa no capítulo 11 de Romanos, que eu acho que a gente precisa entender como algo extraordinário. Paulo no capítulo 9 começa a dizer que ele está muito triste por causa do seu povo, isto é, os judeus que rejeitaram a palavra de Deus, e rejeitaram de tal forma que eles se tornaram condenados. E aí ele fala assim, olha, mas nós somos o Israel de Deus, ele fala no capítulo 9, e vai mostrar então como Deus não abandonou a sua promessa. Mas depois no capítulo 10 ele fala que ele salva mediante a pregação da palavra, e no capítulo 11 ele fala assim, será que a rejeição de Israel foi a anulação das promessas de Deus? E ele fala de modo nenhum, e ele vai mostrar como. A segunda parte do capítulo 11 de Romanos é um dos momentos mais surpreendentes para o próprio apóstolo Paulo. Ele diz que Deus usou a incredulidade dos judeus para levar os gentios à plenitude, isto é, para que Deus trouxesse salvação aos gentios, não em conta-gotas como acontecia no Antigo Testamento, mas em plenitude. E essa plenitude é tão surpreendente que diz que vai deixar os israelitas enciumados. E eles ficam enciumados, e o texto caminha dizendo que se Deus é capaz de enxertar gentios na oliveira, que não é galho original da oliveira, que dirá trazer de volta os verdadeiros galhos dessa oliveira. E quando liga nessa oliveira, ele termina dizendo, e todo Israel será salvo. Deus fala coisas tão gloriosas ali, mas eu quero que você entenda uma coisa.
O que é glorioso não só é a dinâmica de salvação que Deus mostra, usando a rejeição dos judeus para salvar gentio, depois a plenitude dos gentios para chegar nos judeus, mas é o fato de que todos são conectados na mesma oliveira. Por isso que Paulo termina aquela passagem dizendo assim: ó profundidade da riqueza do Senhor, do conhecimento, da sabedoria de Deus, que coisa extraordinária. Por que Paulo está pasmo? Porque ele lembra de Ezequiel 37, e ele gostaria muito de ver unidade entre aqueles que amam a Deus, mas que foram separados por muito tempo, o caso do reino do norte e o reino do sul, e Jesus Cristo é o exemplo mais sublime dessa unidade. Por que eu estou destacando essa unidade, a importância de unidade? É porque avivamento precisa ter a experiência de unidade, de restauração de relacionamentos. Eu estou dizendo isso porque você precisa amar o fato de que quando o Espírito de Deus age, você é um com o outro. Isso precisa ser muito forte no nosso meio. Alguns de nós são craques em dividir, mas muito ruins de unir e reatar. Craques em dividir, às vezes por razões ortodoxas, às vezes por razões de tradicionalismo, às vezes por razões de misticismo e experiência, mas nós dividimos. E aí depois a gente quer dizer que Deus está fazendo uma obra. Se nós não somos propensos a unir forças com quem ama a verdade de Deus, então nós não temos o espírito certo, nós não entendemos o que é avivamento. Agora, eu não quero dizer com isso que avivamento é a panaceia, é a cura para todos os nossos problemas. Por quê? Porque sempre depois de um avivamento, às vezes até durante, mas sempre depois, as gerações, por exemplo, depois do exílio, e a igreja que experimentou avivamentos no primeiro grande despertamento lá no século XVIII, sempre tiveram problemas. Deus reaviva o seu povo, mas nunca é assim a cura dos problemas. Então eu não quero que você entenda que avivamento vem para resolver os dilemas da igreja. Frequentemente na história, eles ainda assim carregam consigo alguns problemas. No entanto, o avivamento ressalta o senso de corpo e antecipa um pouco do que nós experimentaremos na glória, em termos de unidade. E isso é especial, e nós temos que falar disso. E eu estou tendo a oportunidade de falar para irmãos de várias igrejas distintas. Eu tenho que clamar a você que se una a outros de outras igrejas que amam a verdade de Deus como você ama, porque isso é obra do Espírito. Quando a nossa unidade é operada por amor pela verdade, isso é obra do Espírito. E Deus pode fazer coisas ainda mais grandiosas, se nós entendermos esse efeito comunitário e ecumênico de amor pela verdade. Quinto e último ponto. Os versos 24 a 28 mostram Deus ainda mais presente. E eu me encanto com isso, e eu vou ter poucos minutos, então vou botar um monte de coisa na sua cabeça, depois você pergunta, não sei quando, não sei para quem, mas se pergunta para alguém, porque eu não entendi direito o que o pastor falou, mas eu vou falar tudo que eu consegui falar aqui nesses últimos minutos. Presta atenção. Essa passagem ela vai construindo. Você acha que o Vale dos Ossos Secos é bonita, que você não sabe o que vai dizer do pastor Davi, porque quem recebe a glória no final desse capítulo é o grande rei pastor Davi. Presta atenção. Deus realmente permitiu que após o exílio, o reinado davídico não fosse extirpado de todo. A gente percebe, o texto vai falar coisas assim muito interessantes. Ezequiel está profetizando coisas que de alguma maneira vão acontecer logo depois que o povo voltar do exílio, mas apenas em pequena medida. Quer ver? Olha só, presta atenção. 3 coisas esse rei Davi vai fazer. 3 coisas. Primeira delas, ele vai restaurar o povo à terra. Verso 25, olha lá. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. E verso 28, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, restaurar o povo à terra. Por que é importante destacar isso? Porque a terra foi prometida por intermédio de Abraão. Na aliança que Deus fez com Abraão, Deus prometeu que daria a ele uma terra. E Deus está dizendo, por intermédio de Ezequiel, que esse pastor, rei, chamado Davi, ele vai dar terra. Depois diz que esse rei vai fazer o povo cumprir a lei. Verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. E a lei foi dada na aliança mosaica, isto é, no período de Moisés, Deus concedeu a lei ao seu povo, de maneira escrita, extensa. Então, a terra prometida a Abraão seria concedida por esse rei. O cumprir da lei seria realizado por intermédio desse rei. E por último,
Terceira coisa, ele restauraria o governo eterno prometido a Davi. Lembra que Deus prometeu na aliança com Davi? E o seu trono será para sempre. E ele diz aqui, que esse Davi seria meu... Olha o versículo 24 e 25. Meu servo Davi reinará sobre eles. No 25 fala assim, no finalzinho, e Davi meu servo será seu príncipe eternamente. Por que eu estou destacando isso? As 3 alianças com Abraão, com Moisés e com Davi culminam nessa da qual Ezequiel fala. Ele chama de aliança da paz, uma aliança perpétua, está no verso 26. E qual é o propósito dessa aliança perpétua? O de sempre, o que Deus disse desde Abraão: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E a minha alegria é habitar com vocês e vocês comigo. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você entenda que, num certo sentido, Deus está cumprindo isso de maneira muito pequena, logo depois do exílio. Por exemplo, no livro de Ageu, Zorobabel recebe a chancela divina de que ele seria o governador, ele é o descendente que governaria o povo durante esse período pós-exílico. Mas isso é só um vislumbre do pleno cumprimento dessa promessa, que acontece em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele traz-nos aquilo que é chamado na Escritura de nova aliança, ele traz o pleno cumprimento dessas 3 alianças anteriores. Deixa eu mostrar. Terra. Jesus Cristo é aquele que, quando veio, não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele recebe um não do seu Pai para a terra, para preparar morada para você na cidade celestial. Segundo, lei. Jesus Cristo é aquele que, sem pecado, sofreu a maldição da lei, para que pelo Espírito você e eu fôssemos santificados e cumpridores da lei. Terceiro, trono. Mesmo sendo Deus, assumiu forma de servo e foi zombado por reis e governantes, para que eu e você reinássemos com Ele na terra. Presta atenção. Jesus Cristo é para onde tudo aponta. Tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão apontava para Jesus Cristo e para aquilo que ele faria em prol do seu povo. Tudo aquilo que ele prometeu a Davi, a Moisés, ele faria em Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele prometeu a Davi, ele faria em Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria terminar dizendo que Cristo precisa ser centro de avivamento. Se é o Espírito que faz a obra e o Espírito fala da pessoa de Cristo, então Cristo tem que ser exaltado o tempo todo. As nossas pregações não podem ser pregações, são moralistas em que a gente pega os personagens do Antigo Testamento e diga, seja como Josué, seja como Davi. A gente precisa mostrar a impotência do profeta, o poder do Espírito, o fato de obedecermos a Deus na pregação da palavra, a unidade que ela promove, por causa do rei pastor. Ele é o final da pregação, eu não podia terminar de outro jeito. Ezequiel não termina de outro jeito. É a parte mais bonita, porque é a parte em que chega naquele em que a gente sai dizendo assim, uau, tem que terminar com Jesus, né? Ezequiel sabia profetizar, e a palavra dele termina com quem tem que ser o alvo da nossa mensagem. Eu digo isso porque eu gostaria que você pedisse a Deus, que sempre nas suas pregações, as pessoas saíssem amando mais a Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. Que isso fosse o produto, o resultado da sua pregação. E se isso acontecer, eu posso dizer, talvez Deus te dê experimentar avivamento. Última coisa. Pastor, diante de tudo que você disse, oro para o avivamento? Sim. Mas eu gostaria que você entendesse o que é avivamento. Eu vou voltar na minha introdução para fechar. Avivamento é porção maior da mesma graça que a igreja tem. Se é porção maior da mesma graça que a igreja tem, então se vier nós somos muito felizes, mas se não vier não significa que o Espírito nos abandonou. Então tem esse entendimento equilibrado de avivamento. O Espírito é sempre com o seu povo, e aquilo que ele prometeu por intermédio do rei pastor, será feito, realizado eternamente. Então o povo de Deus anseia por um avivamento, sim, mas enquanto ele não vem, nós nos alegramos, porque o Espírito é sempre conosco, dando as mesmas graças que ele deu ao seu povo no decorrer da história. Que o nosso anseio seja por maior medida daquilo que nós já temos. Isso significa amar mais o Senhor e crer naquele que recompensa os que o buscam. Vamos orar.
Senhor Deus, há tanto o que falar sobre esse texto, e eu não fui tão feliz em dizer todas as coisas ricas ditas aqui. Mas eu sei que o Teu Espírito pode levar essas verdades e dizer coisas ainda mais preciosas aos meus irmãos. Dá que voltemos à Tua palavra com frequência, e olhemos para ela e ela se torne nova para nós de novo, e ela se faça bela de novo, e Cristo seja mais amado de novo, e nós vejamos a Tua aliança para com o Teu povo e nos encantemos com essa aliança. Senhor, há tanta coisa para aprender sobre o Senhor, não haverá avivamento enquanto nós não conhecermos o Senhor bem. Então ensina-nos a Tua palavra, faz-nos confiar não na pregação, mas no Espírito por detrás dela, e faz-nos entender que quando o Senhor nos dá a alegria de pregar, o Senhor está dizendo para nós irmos em Teu nome, com a Tua palavra. Essa responsabilidade é grande, Senhor, mas nós não queremos fugir dela. Então, fortalece os meus irmãos aqui nessa noite, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão fracos, que sentem que a igreja não tem respondido, Senhor. Faze-os lembrar de como Ezequiel obedeceu, mesmo quando o cenário parecia muito ruim. Obedeceu e falou para ossos sequíssimos. Mas quando o Espírito acompanha a pregação, grandes coisas são feitas, e nós esperamos por essas grandes coisas. Abençoa o Teu povo, abençoa os líderes que aqui estão, e cuida da Tua igreja representada aqui neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.